Graça e paz, meu irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos, acordarmos cedo e levarmos nosso coração a meditar no Senhor, na Sua palavra. Isso é um presente de Deus que Ele nos dá diariamente, né? E temos recebido com muita alegria esse presente. A nossa meditação de hoje, no dia 9 de dezembro de 2024, vai continuar no primeiro livro de Reis, capítulo 10 hoje, e versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-los por enigmas. Antes da gente começar o devocional propriamente dito, eu fiz uma pesquisa rápida sobre a rainha de Sabá, uma característica interessante que tratam sobre ela, né? Que ela era rainha da Etiópia, e ela vivia num tempo em que direito de homens e mulheres eram semelhantes, né? Era dentro daquilo que as pessoas dizem que é por direitos iguais, mas tinha uma característica interessante que ela deveria se manter virgem dentro da cultura dela. Aí, segundo os relatos, ao conhecer Salomão, parece que ela não conseguiu resistir muito bem a isso, e tem um cabelo aqui, né? Sabe aqueles cabelos que incomodam, que não é o nosso? Aí, ela não resistiu. Diz que na primeira noite que ela esteve no palácio do Salomão, ela se entregou a ele, ficou alguns meses junto com Salomão e voltou grávida. Pelo menos é um pouco do relato histórico de quem era essa rainha de Sabá, além de ser uma rainha muito rica. Salomão havia terminado de construir o seu templo, também o seu palácio. Salomão, como nós vimos no devocional anterior, ele entregou 20 cidades a Irão. 20 cidades a Irão, cidade dos judeus. E dentro da cultura, dentro das leis dos judeus, esse era um ato que não era aprovado pela própria palavra de Deus, porque não havia possibilidade, ou não deveriam se negociar as terras, porque as terras eram do Senhor, dadas aos judeus. Isso mostrando que Salomão, apesar de ser um homem sábio, eu gosto de frisar isso, mas como todo homem, Salomão comete falhas, comete erros, e Salomão se precipita em suas decisões. Essa dívida que ele tinha com Irão, ele paga praticamente com 20 cidades que sequer agrada ao rei Irão. Aparece na sua história a rainha de Sabá. Segundo os relatos, a rainha de Sabá, ela foi, ao ouvir falar de Salomão, acho costumeiramente, ela muito provavelmente deve ter criado fascínio, né, pelo que ela ouvia falar dele, um homem rico, um homem próspero, um homem sábio, porque uma das principais características de Salomão é a sua sabedoria acompanhada de sua riqueza. A Bíblia estabelece o poder, né, as riquezas de Salomão, muito ricos. E esse sentimento de fascínio, às vezes, movimenta a gente a querer conhecer o desconhecido. Salomão até ali era um desconhecido. E para Salomão, resta e para nós, pode-se dizer que resta às vezes uma possibilidade dessas pessoas que querem nos conhecer, elas venham pelo fascínio, pela sua incredulidade, ou seja, elas ouvem falar sobre a gente, elas acabam se incomodando, elas acabam se fascinando, mas ao mesmo tempo o fascínio, o incômodo que elas têm, parece ser movido pela incredulidade, por aquilo que a gente é capaz de oferecer, que é capaz de fazer, que é capaz de confirmar sobre as nossas pessoas. E aí Salomão tem tudo isso porque ele recebe do Senhor. Salomão pediu para Deus vamos dizer assim, o juízo e o entendimento para que ele pudesse governar ou julgar o povo com justiça. Recebeu do Senhor sabedoria, recebeu do Senhor riqueza, e a sua fama começou a se espalhar muito pelas regiões e pelas outras nações. Espalhou tanto que ali estava uma mulher muito provavelmente bonita, uma mulher culta, uma mulher misteriosa e uma mulher que tinha fascínio por ele. Mas essas pessoas, essa mulher no caso, ela acaba sendo levada a Salomão, penso eu, dentro daquilo que eu tenho recebido do Espírito Santo, aquilo que eu consegui compreender do texto, muito provável que tenha sido essa incredulidade. Mas ao estar na presença de Salomão e testar, porque isso nos deixa, ou provar Salomão, isso nos deixa consciente de que por diversas vezes na nossa vida nós seremos testados, nós seremos confrontados, nós seremos, vamos dizer assim, submetidos a provações agora não de tribulações, mas provações de conhecimento, provações de testemunho. Então Salomão, aqui, ele é levado a dar testemunho da ação de Deus sobre a sua vida, daquele quem ele efetivamente recebeu poder, recebeu sabedoria e recebeu riqueza. Isso nos deixa uma certeza que tudo que recebemos do Senhor, nós deveremos fazer prova, nós deveremos fazer testemunho dele. E Salomão aqui estava apto e preparado a testemunhar. Quanto a isso, eu fico pensando não só na minha vida prática, às vezes como a vida de outros irmãos,
quando são levados a testemunhar da palavra do Senhor, do poder dele, às vezes como nós ficamos envergonhados, nós ficamos tímidos e nós procuramos, vamos dizer assim, nos justificar que não temos condições, que não nascemos por aquilo, que deixa no meu canto. Salomão aqui está demonstrando que quando você recebe do Senhor, você deverá dar esse testemunho. E a partir do momento que você dá esse testemunho, é impressionante. É uma, vamos dizer assim, é uma contraprova, ou seria uma confirmação que o próprio Senhor está dando testemunho sobre você. Salomão é visitada por uma mulher misteriosa. Essa mulher o testa. Essa mulher lhe faz inúmeras perguntas. A Bíblia não nos traz quais são as perguntas que foram relacionadas. Aqui, essa história de Salomão e a rainha de Sabá é tomada aqui neste livro que nós estamos estudando, assim como lá em Crônicas, eu acredito que seja o capítulo 9, também ele traz a mesma história, o registro. Salomão é provado. E Salomão, muito sabiamente, dentro daquilo que ele destaca, acaba, vamos dizer assim, confirmando para aquela mulher. Só que ele confirma numa linha de, vamos dizer assim, de amplitude, uma escala de importância, uma escala de valor muito maior. A mulher se torna fascinada. A mulher ali numa posição de rainha. A mulher agora tem certeza. Tudo que ela ouvira sobre Salomão era muito pouco. Isso me traz à mente essa história de Salomão, essa posição dele com a rainha de Sabá, como da própria mulher samaritana no poço, quando recebe do Senhor a certeza que ali era o Messias, quando recebe do Senhor a informação de aquele homem ter conhecimento sobre a vida dela, que ela considera algo fantástico, que ela jamais teria. Aquela mulher samaritana se encontra fascinada, e esta mulher rainha também se encontra fascinada. E ao perceber a forma como Salomão trata o seu reino, trata os seus criados, ele se veste, tem o luxo, a riqueza, a organização, a limpeza, tudo aquilo, coloca ela num estágio de êxtase tremendo, de admiração tremendo. E aí, esses fatos podem vir a corroborar aquilo que nós falamos logo no começo do vídeo sobre um breve comentário sobre a rainha de Sabá. Afinal de contas, uma mulher que encontra um homem rico, um homem sábio, um homem culto, um homem capaz de fasciná-la, é um homem que certamente muito tranquilamente entra dentro do seu coração. Até tomando como base a isso, às vezes eu escuto algumas mulheres falando, eu já escutei algumas mulheres falando, que se um homem, que elas têm medo de se relacionar com um homem que não tem cultura, que seja, vamos dizer assim, bobo, para a gente não falar uma palavra mais desprezível, né, mais indignificante para esse homem. O homem que se apresenta para uma mulher com cultura, com condições, com posse, com posição de homem, efetivamente, né, com posição de homem nos seus atributos, ele certamente fascina. E essa mulher aqui se fascinou por Salomão, se fascinou pela sabedoria, reconheceu o Deus de Salomão, o poder, reconheceu a magnitude do Senhor, quando ela diz lá no versículo 9, bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Essa mulher aqui, por meio de Salomão, não só ela conhece a Salomão, mas ela agora sabe que existe um Deus que tem poder e um Deus que realiza. A gente poderia terminar por aqui essa história, mas eu quero acrescentar uma coisa. Eu, em algum devocional, e alguns devocionais, eu venho dizendo, Salomão é sábio, mas Salomão é homem, e Salomão erra. Salomão, quando a gente compara, já comparou lá com Levítico, que é Levítico, na verdade, 25, eu tinha falado 26, mas é o 25, sobre as terras. Salomão, com sua sabedoria, com as suas negociações, ele é levado a erro. Eu imagino que se nós hoje nos fôssemos governados por um governo que gastasse tanto dinheiro quanto o Salomão gastava para poder, por exemplo, para poder demonstrar o seu reino, certamente acredito que nós, como governados, acharíamos ruim. Isso é tanto que fez com que Salomão tributasse de forma pesada ao seu povo. Tanto. Por quê? Porque Salomão é levado a grandes luxos e isso faz também com que ele se destaque entre todos os reinos e nações. É claro que Salomão fez o que era melhor para Deus, mas ele conseguiu ir além disso. Ele, dentro da sua, vamos dizer assim, dos seus desejos, e a Bíblia diz que ele fez tudo que lhe veio ao desejo, ou seja, todas as suas vontades foram realizadas. Salomão passa por esse luxo exacerbado. E Salomão, dentro do processo, como lá em Deuteronômio 17, Salomão tem carros demais, tem cavalos demais, tem força militar excessiva, que parece bom, mas se contraria a sua lei. Salomão é envolvido num luxo, vamos dizer assim, que se sobrepõe a tudo que já se ouviu falar. E isso também se confronta com aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 17. E Salomão ainda vai errar mais. Talvez Sabá seja só o começo de tudo isso, tá certo? E aí deixa uma lição pra gente, que a gente precisa estar muito atento
mesmo sendo sábios, mesmo estando no caminho do Senhor, a gente precisa ser eternamente vigilante das nossas decisões, das nossas ações e dos nossos desejos. Graça e paz, meu irmão maravilhoso. Segunda-feira abençoada, uma nova semana de batalha de vida. Efetivamente, a semana começa no domingo, mas a gente tem por hábito trazer que a segunda-feira que é uma semana, porque é a semana de trabalho. Pode ser de trabalho, mas que seja uma semana tua também dedicada ao Senhor. Que Deus te cuide, meu irmão.